Meus irmãos, abramos a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versos 4 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como o diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus. Levantou-me o Espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que levantando-se do seu lugar dizia, bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou. Eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Então fui até o Abibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali, atônito no meio deles. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez a Tua santa palavra está aberta diante dos nossos olhos. Ó Pai, e nós somos tão pequenos diante da Tua palavra. A Tua palavra, o registro dela está tão distante de nós. Mas, por outro lado, o Senhor é tão poderoso, o Teu Santo Espírito é tão potente para abrir os nossos olhos e nos mostrar as maravilhas da Tua lei. É por isso que nós te clamamos, Pai, que nesta hora o Senhor supere a nossa limitação e o Senhor abra os nossos olhos para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer que nós vejamos nesta noite. Supere então a nossa finitude, ó Pai, faz com que nós vejamos aquilo que está diante de nós, que nós entendamos a Tua palavra e aplica ao nosso coração. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual será a melhor estratégia para nós atingirmos as pessoas que não têm ainda Cristo? Quais serão os métodos mais modernos para a pregação do Evangelho? Qual será a melhor linguagem para nós atingirmos os corações que estão endurecidos? Qual será o melhor perfil com o qual nós atingiremos as pessoas? Ou que cidades nós devemos escolher para evangelizar? Todas essas perguntas, irmãos, buscando métodos e buscando estratégias, geralmente desconsideram que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Todas essas perguntas que buscam estratégias e buscam metodologias e métodos humanos e técnicas, às vezes, de marketing, não é? Às vezes você vê alguns cursos de evangelização que parecem técnicas de vendas, de marketing, desconsideram
que a missão não é nossa, a missão é de Deus. É Deus quem tem a sua missão. Outras perguntas, às vezes, que são genuínas, parece que desconsideram que a missão é de Deus. Por exemplo, pastor, quanto tempo mais eu devo evangelizar o meu marido, que ainda não é de Cristo? Eu estou preocupada com a salvação dele. Quanto tempo mais eu devo evangelizar os meus familiares? Estou preocupado. Essas preocupações são justas, mas nunca desconsidere que a salvação pertence ao Senhor. Você não converte corações. A missão é de Deus. É Deus quem vai converter os corações. A você compete pregar o Evangelho. Mas quem tem o poder de entrar nas câmaras mais profundas do coração de uma pessoa é Deus. Você não tem este poder. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É Ele quem tem a chave dos corações. A missão é de Deus. A nossa missão é lançar as sementes, é semear. E a missão de Deus é converter. É Ele quem tem este poder. O texto que está diante de nós deixa isso muito claro, que a missão é de Deus. E o texto nos dá pelo menos 3 provas quanto a isso, de que a missão é de Deus. A primeira prova de que a missão é de Deus é que é Deus quem define a missão, não é o profeta. É Deus quem define a missão. A missão não é definida pelo profeta, não é ele quem escolhe dentre os babilônicos qual é o povo que será alcançado. Não é ele quem escolhe qual é a nação que ele vai alcançar. É muito interessante quando você lê a biografia de alguns missionários, que geralmente o missionário ele tem um povo do seu coração. Ele quer ir para tal país, mas geralmente ele não vai para aquele país. Geralmente Deus o manda para outro. O próprio Ashbel Green Simonton, quando ouvindo um professor de teologia, o seu coração ardeu pelas missões, ele pensou em pregar o evangelho em outro lugar. Mas eis que o chamado foi para o Brasil, e ele veio para o Brasil. O texto nos mostra no verso 4, disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. O chamado de Ezequiel era para a casa de Israel. Dize-lhe as minhas palavras. As palavras que Ezequiel deveria dizer ao povo de Israel tinham sido reveladas no rolo que Deus havia dado a ele. Você deve se lembrar do texto do domingo passado. Deus deu a Ezequiel um rolo escrito por dentro e por fora. A ideia de que a mensagem estava completa, não cabia mais nenhum acréscimo, e por isso Ezequiel deveria ser fiel àquela mensagem, não deveria acrescentar mais nada, deveria ser fiel. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Na Babilônia havia povos de várias línguas, de várias nações. Babilônia era um império gigantesco. E era o costume deles, quando eles entravam numa nação, eles tiravam o povo dali e jogavam em outra nação. Eles faziam uma mistura de povos, levavam parte deste povo para a própria Babilônia. Eles misturavam os povos, não é? O chamado de Ezequiel não era transcultural, era nacional. Ele ia para a Babilônia, mas para pregar para o próprio povo de Israel que estava ali na Babilônia. Observe que é Deus quem define para quem o profeta vai pregar. Não é uma escolha do profeta. A missão é de Deus, não é nossa. É Deus quem escolhe para quem a gente vai pregar. No Antigo Testamento, é Deus quem define as missões. É Deus quem diz a Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. É Deus quem diz a Moisés, volta ao Egito, porque eu vou libertar o meu povo. É Deus quem diz a Josué, sê forte e corajoso,
porque tu farás este povo herdar a terra que eu, sob juramento, prometi dar a teus pais. É Deus quem chama Samuel, é Deus quem chama Davi, é Deus quem chama Salomão, é Deus quem manda construir o tabernáculo, é Deus quem manda construir o templo, é Deus quem manda o povo avançar sobre as nações. No Novo Testamento, é Deus encarnado quem define as missões. É o Deus encarnado, Jesus Cristo, que chama 12 apóstolos e envia estes 12 apóstolos para espalhar o evangelho sobre as nações. E eles se espalham pelo mundo. Por exemplo, André vai para a Grécia, Filipe vai para a Frígia, João vai para Pátimos e ele termina em Éfeso. Judas Tadeu vai para a Arábia, Síria, Pérsia. Mateus, Etiópia, Pérsia. Matias, Macedônia, Etiópia. Pedro termina em Roma. Tomé chega até a Índia. Paulo, que não era do grupo dos 12, tudo indica, chega até a Espanha. Os discípulos de Cristo, eles se espalham pelo mundo. E não é preciso dizer que o Evangelho atinge todos os continentes. Eis-nos aqui, na América do Sul, pregando o nome de Jesus Cristo. O Evangelho, ele finalmente atinge até os confins do mundo, meus irmãos. O Evangelho se multiplica e atinge todos os continentes, porque Deus é quem define as missões. Assim, não fique você num ambiente não mundial, mas na sua vida, na sua família, criando planos e escolhendo para quem você vai pregar. Esteja aberto e pronto para quem Deus colocar na tua vida, para quem Deus colocar no teu caminho. Esteja aberto às oportunidades, não fique escolhendo, não fique fazendo planos. Coloque-se à disposição para pregar o Evangelho a quem Deus colocar na tua frente, a quem Deus colocar no teu caminho, a quem Deus colocar na tua vida. Esteja aberto para quem Deus colocar na tua frente, para você pregar o Evangelho, porque é Deus quem define a missão, não somos nós. Foi assim na vida de Ezequiel. Esta é a primeira prova. A segunda prova é que é Deus quem capacita os seus servos. O Deus que chama é o Deus que capacita. Nós nunca estamos sozinhos. Deus chama e Deus capacita. O nosso texto segue, verso 7. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Observe que o desafio do profeta Ezequiel era duríssimo. O povo que estava lá no cativeiro era de coração endurecido. Não era à toa que eles estavam no cativeiro, não é? Mas, meus irmãos, Deus nunca nos chama sem nos capacitar. Verso 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. É muito difícil você pregar quando os ouvintes não querem ouvir. É muito difícil. Então, de alguma forma, Deus fez com que Ezequiel tivesse um espírito resistente àquela apatia do povo, um povo que estava endurecido. De alguma forma, Deus fez com que Ezequiel ficasse resistente para um povo que não iria gostar de ouvir a mensagem. Se o povo era duro, Ezequiel ia ser mais duro do que aquele povo duro. Deus fez isso com Ezequiel. Ezequiel não ia se intimidar com a dureza daquele povo. Se o rosto daquele povo era duro como pedra, Deus fez o rosto de Ezequiel duro como diamante. E a figura do diamante é mais dura do que a própria pedra.
Assim, observe que Deus nunca nos deixa sozinhos quando Ele nos chama para um desafio. Ele sempre nos dá suporte, Ele sempre está conosco, nos dando a provisão. Deus nunca nos deixa sozinhos numa missão, Ele sempre nos capacita. Verso 10, ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Deus ainda dá a Ezequiel a confiança de que, quer eles ouçam, quer eles não ouçam, ele está embaixo da autoridade de Deus. Ezequiel, se eles ouvirem ou se eles não ouvirem, falem para eles, assim diz o Senhor Deus, você está embaixo da minha autoridade. E se eles rejeitarem a palavra, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o próprio Deus, o próprio Senhor Deus. Meus irmãos, Deus não nos deixa sozinhos. Quando nós vamos em nome de Deus, a rejeição à palavra não é a rejeição à nossa palavra, é a rejeição ao próprio Deus, porque nós vamos em nome de Deus. Assim, quando nós recebemos uma missão de Deus, ou quando nós estamos pregando o Evangelho, falando de Deus a uma pessoa, nós temos que entender que nós não estamos indo ali em causa própria, nós não estamos vendendo um produto, nós estamos apresentando o Evangelho de Deus. E se a pessoa rejeita a pregação de Deus, ela não está rejeitando a nossa palavra, ela está rejeitando o próprio Deus. E nós devemos entender que nunca estamos sozinhos nestes momentos. Deus sempre está conosco, nós estamos sempre sendo ajudados por Deus quando estamos pregando o Evangelho, nunca estamos sozinhos. Ali no texto da Grande Comissão, há uma frase que nós geralmente não nos lembramos, e nós lemos aqui no culto, na parte da leitura da lei. Observe, abra Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28, 19. O 19 é o versículo conhecido, não é? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O portanto é uma conjunção. Uma conjunção na língua portuguesa, ela lança para trás, né? O portanto está falando de algo que ficou para trás. Então vamos para trás. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, percebe? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, fazei discípulos de todas as nações. Os irmãos percebem? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque toda autoridade me foi dada, Cristo falando, no céu e na terra, é que vocês devem ir e fazer discípulos de todas as nações. A ideia, meus irmãos, é que quando nós vamos fazer discípulos de todas as nações, nós estamos embaixo da autoridade que foi dada a Cristo, de toda a autoridade que foi dada a Cristo, embaixo dos céus e da terra. Nós não estamos sozinhos. Quando nós pregamos o Evangelho para fazer discípulos, nós não estamos sozinhos no campo, vendendo um serviço, vendendo um produto. Nós estamos anunciando o poderoso Evangelho de Deus, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16, o Evangelho que é o único poderoso para transformar corações de pedra em corações de carne. É o único que é poderoso para dar sentido a um coração que está cheio de dúvidas, um coração que está vivendo uma vida sem saber ao certo o sentido. Por que eu estou neste mundo? O que é que eu estou fazendo aqui afinal? Será que a vida é só isso?
É viver, casar, ter filhos e morrer? Construir uma casa, arrumar um emprego? Qual é o sentido da vida afinal? O Evangelho é o que transforma o coração e afinal dá sentido à nossa existência, nos mostra o sentido da vida, o que é que nós estamos fazendo aqui, qual é o sentido, glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então, nós não estamos sozinhos, nós estamos embaixo de uma autoridade. Sempre que anunciamos o Evangelho, Cristo está conosco, Deus está conosco. Esta é a segunda prova que nós vemos aqui, de que a missão é de Deus, porque além de Deus definir a missão, é Deus quem capacita os seus servos. O Deus que chama é o Deus que capacita. E em terceiro lugar, meus irmãos, é Deus, a terceira prova, é Deus quem reveste seus servos com seu Espírito. É Deus quem reveste seus servos com seu Espírito. Na sequência do texto, verso de número 12, o profeta Ezequiel vai passar por uma experiência espiritual impressionante que vai capacitá-lo à dura tarefa que ele vai enfrentar lá na Babilônia. Veja o verso 12. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que, levantando-se do lugar, dizia: Bendita seja a glória do Senhor. A figura que nós temos aqui, e isso fica bastante claro no original hebraico, é como que uma folha de papel sendo levantada por um vento, assim, abruptamente, né? Abruptamente. Levantou-me o Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Essa voz de grande estrondo não nos é estranha nas Escrituras. Várias vezes, quando há uma voz de Deus falando nas Escrituras, é uma voz de som imenso. Muitas vezes aparece como uma voz de muitas águas. Né? Se você já viu uma cachoeira, se você já viu uma queda d'água muito forte, você sabe do que eu estou falando, né? É um som quase que ensurdecedor. Algumas vezes nas Escrituras nós temos essa figura de um som de muitas águas, aquele som quase que ensurdecedor. E aqui, esse som ensurdecedor, um grande estrondo, dizia: Bendita seja a glória. Verso 13, ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. O texto é bastante misterioso aqui, mas os estudiosos apontam para uma multidão de anjos neste momento, tão incontável, glorificando a Deus, que as asas dos anjos se esbarravam de tal forma que geravam um som de asas se esbarrando, descrito aqui no texto como um tatalar de asas, né? Um som de asas se tocando. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes que tocavam umas nas outras. Ezequiel está ouvindo o som das asas dos anjos se tocando umas nas outras, e o barulho das rodas. Essas rodas são rodas misteriosas que aparecem no capítulo 1 de Ezequiel. Isso é um mistério de fato, nós não temos como explicar, e a regra, meus irmãos, é que onde a Bíblia cala, nós nos calamos. Não adianta a gente ficar dando significados onde Deus se calou, mas são rodas que aparecem no capítulo 1 de Ezequiel. E na sequência do texto, então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Uma outra tradução possível aqui
é que saí amargurado e agitado, mas a mão do Senhor era sobre mim. Toda essa experiência espiritual fez com que o espírito de Ezequiel ficasse bastante agitado, né? Amargurado, agitado, mas a mão do Senhor o consolou, a mão do Senhor era sobre ele, a mão do Senhor o consolou neste momento. E o texto fecha dizendo: então fui até o Abibe. Depois dessa experiência espiritual, ele finalmente foi até a Babilônia, ali junto ao rio Quebar. Ele já está na Babilônia, e passou a morar ali onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me ali atônito no meio deles. A experiência foi tão gigantesca que ele passou essa experiência espiritual, que ele ficou ali ainda 7 dias absorvendo e meditando no que ele passou, atônito, sentado às margens do rio Quebar, em Tel Abibe, já no exílio, já com seus conterrâneos, com seus compatriotas, preparando-se então para iniciar o seu ministério já na Babilônia. Meus irmãos, é Deus quem reveste seus servos com o seu Espírito. Nós não teremos esse tipo de experiência espiritual que Ezequiel teve, mas os nossos irmãos no passado, no Pentecostes, passaram por uma experiência parecida. Lá em Atos 2, o Espírito desceu sobre eles em linguetas como de fogo, e eles receberam o Espírito Santo, e a igreja ficou plena do Espírito Santo de Deus. E nós, quando passamos pela conversão, recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós somos, na conversão, batizados com o Espírito Santo de Deus, de forma que todo aquele que é convertido por Cristo está plenamente capacitado e revestido com o poder do alto, revestido com o poder do Espírito Santo, para pregar o Evangelho. Nós já estamos revestidos para a missão. Nós já estamos revestidos com o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo. A partir do Pentecostes, a igreja foi capacitada e foi revestida para isso. Assim, todo crente que está em comunhão com o nosso Senhor está pronto para pregar o Evangelho. Não é necessário curso, meus irmãos. Você não precisa de um curso de evangelização para pregar o Evangelho. Alguém já disse que evangelizar é a semelhança de um mendigo que encontrou pão, dizendo a um outro mendigo onde tem pão. É você compartilhar onde é que está a salvação. É você dizer o que Cristo fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida daquele que ainda não tem Cristo. Ou você dizer àquele que ainda não encontrou a salvação, o que você era antes, depois de Cristo, e o que você é agora. O que Cristo fez na tua vida. De forma, meus irmãos, que quando você recebe a Cristo e recebe o Espírito Santo e tem a sua vida transformada, você não pode se calar, você tem que mostrar e contar aos outros o que aconteceu na tua vida, porque seria um egoísmo muito grande você não compartilhar isso com as outras pessoas. A missão é de Deus. Todas aquelas perguntas que eu fiz no começo desconsideram que a missão é de Deus. Nós devemos ser zelosos pela obra do Senhor, mas não devemos fazer perguntas que deem a impressão de que a obra é nossa. A missão é do Senhor. A nossa responsabilidade é jogar as sementes, entendendo que quem converte não são os nossos argumentos, as nossas estratégias, a nossa metodologia. Tudo isso, meus irmãos, são perguntas desnecessárias, estratégias desnecessárias. Quem converte é o nosso Deus. Lembre-se de Jonas. Jonas, quando foi para Nínive, não teve estratégia nenhuma, nem teve tato na pregação. Lembra-se de Jonas? Como ele anunciou que a cidade seria destruída? Ele anunciou sem sabedoria e sem tato nenhum, mas ele anunciou a mensagem. E o povo de Nínive se arrependeu, se converteu,
e Deus poupou a cidade. Houve arrependimento, houve conversão de pessoas e o povo foi poupado. A nossa missão é anunciar a mensagem do Senhor. A missão é de Deus, é Ele quem define a missão, é Ele quem capacita os seus servos, é Ele de fato quem reveste os seus servos com o seu Santo Espírito. A nós cabe lançar as sementes e é Ele quem faz toda a obra, é Ele quem converte os corações. Que nós não sejamos omissos, que nós lancemos as sementes, que nós anunciemos o Evangelho de Cristo. Ele é poderoso para salvar as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.